Nesse vídeo vamos falar sobre o possível novo treinador do Galo. E vamos falar também sobre Luiz Araújo. Olha, tem muita informação no vídeo. Já deixa aquele like, ajuda demais a gente. Curte o vídeo, tamo junto. Obrigado pelo like, inscreva-se no canal. Bora falar então sobre Luiz Araújo, tá na tela, informação. O Thiago Fernandes trouxe mais cedo que o Atlético já teria um acordo através do staff do Sampaoli, tá? O Atlético pagaria 7 milhões de euros, mais 3 de bônus. Ok, já estava tudo certo. O staff do Sampaoli, quem teria negociado e acertado, mas com a saída do Sampaoli a negociação esfriou. Essa foi basicamente a informação do Thiago Fernandes. Eu já recebi uma informação diferente, até porque eu trouxe algumas poucas semanas atrás aqui, o pessoal se lembra, um vídeo informando que o Atlético poderia trazer atacante, né, com as saídas aí de Rony, Cadu, Biel, talvez até o Júnior Santos, que o Atlético poderia ir ao mercado para trazer um atacante. E por que eu disse isso na época? Eu já sabia do nome do Luiz Araújo. Lá no dia 26 de janeiro eu já sabia que o Atlético tinha interesse no Luiz Araújo, mas me pediram, né, para mim e para o Eduardo, pra gente, aqui pra Web Rádio Galo, pra gente não vazar o nome, porque é um nome muito importante e se vaza fica mais difícil. Somos atleticanos, né, e obviamente não vazamos o nome, a gente manteve em sigilo. Porém, hoje pela manhã, o Thiago Fernandes soltou o nome aí do Luiz Araújo. Agora, a informação que eu tenho é diferente, tá? A informação que eu tenho com relação a Luiz Araújo é que o Atlético teve interesse, mas hora nenhuma o Atlético esteve próximo de contratar o atacante. Lá no Flamengo também, a informação é de que dificilmente o Flamengo vai liberar o Luiz Araújo, até porque se liberar o Luiz Araújo precisaria chegar um outro atacante, eles não têm interesse nesse momento, a não ser que seja um valor bem considerável. 7 milhões de euros, não sei se seria o suficiente para tirar, até porque é um investimento menor, é um valor menor do que eles pagaram no Luiz Araújo. Então não sei se seria suficiente para tirar o atacante do Flamengo. Mas a informação que eu tenho, né, e eu vi o Tanaka também trazendo essa informação, é de que em momento algum esteve próximo e o Flamengo nesse momento não tem interesse em negociar o atacante, o que é uma pena, né? O Luiz Araújo é um ótimo jogador, tem 29 anos, avaliado em 7 milhões de euros no Transfer Market, tá? Tem contrato até dezembro de 2027 com o Flamengo, então tem um contrato longo. Ele tem sido reserva, ele tá até lesionado, mas ele tem sido reserva na maioria dos jogos do Flamengo na temporada. Neste momento, a probabilidade maior é do Luiz Araújo não vir pro Galo. O Atlético tenta, o Atlético tem o sonho, mas bem difícil aí a negociação com relação a Luiz Araújo, tá bom? Panzi, leitura que você faz disso, assim, a dificuldade vai ser natural, né? Porque nós estamos falando de fevereiro, aqui dos principais clubes, pensando nos nossos, a temporada já tá pegando. E o futebol internacional, de quem está empregado, de quem está bem no mercado, temporada em uma etapa reta final decisiva também. Não vai ser simples não, viu, Edu? Cara, eu conto com a ajuda dos amigos, Cirilo e Cláudio, porque o Cláudio falou em perfil. Qual que é o perfil que o Atlético procura? Nasceu em Portugal. Não, porque... Nasceu fora do Brasil. Porque enquanto o Cláudio falava, eu não vou longe, eu vou até 2023. Kudê, Filipão, Milito, Cuca, Sampaoli. Me responde qual que é o perfil. Não tenho a menor ideia. Não tem perfil. Não tem perfil, porque são treinadores escalonados ali que pensam futebol de maneira diferente. Dos nomes que o Cláudio trouxe também, completamente diferente. O Kudê é diferente do Filipão, que é diferente do Milito, que é diferente do Cuca, que é diferente do Sampaoli. A única semelhança entre todos eles é a profissão. Eles são treinadores, mas cada um pensa futebol, trabalha de uma maneira, tem uma metodologia diferente. Então é muito difícil da gente ler o perfil que o Atlético busca no mercado. Me parece que é um treinador português, talvez, porque eu não acredito que o Atlético vá atrás de argentino agora. Eu não iria. E não é nem nada contra argentino, eu não iria atrás de treinador sul-americano, eu não iria atrás de treinador chileno, paraguaio, uruguaio, argentino, porque as últimas tentativas não foram boas, não deram certo. São treinadores que têm um método de trabalho que não agrada muito ao brasileiro, ao torcedor, mexer muito na equipe, mudar, não repetir time. Eu não vejo problema nisso, mas boa parte da torcida brasileira vê problema nisso, e eu acho normal, é cultural. Então eu não iria atrás desse perfil. Treinadores brasileiros, existem nomes disponíveis no mercado? O torcedor do Atlético falou em Renato Gaúcho porque talvez seja o único disponível, desempregado, e que, sinceramente, não entendo como unanimidade, não sei se seria o nome ideal. Se o Atlético pensa em projeto,
de longo prazo, eu acho que o Renato não seria um nome ideal. Se o Atlético pensa em vestiário, um cara que saiba futebol e o Renato sabe, mas que também seja boleiro, fale a língua do atleta, tudo ok. Mas eu também não iria por esse caminho. Então, para você ir atrás de um treinador bom, o perfil para mim é técnico bom. Eu penso Ponto. assim. Treinador bom. Então, treinador bom custa dinheiro, e treinador bom e que vai te dar um trabalho de longo prazo, que vai conseguir gerenciar futebol, trabalhar junto com o departamento de futebol, entender qual que é o projeto do clube, render junto com o grupo, ter um bom relacionamento, porque isso tudo conta. Esse perfil custa caro. Então o Atlético, imagino que vá ao mercado para investir num técnico de futebol, de preferência bom. Você quer uma outra dificuldade? O elenco está montado. E aí você vai ter que contratar um profissional que se encaixe no perfil. Ou você vai contratar 5, 6 caras de novo, do jeito que o outro treinador gosta de jogar. Não é simples, cara. Porque às vezes você vai ao mercado, traz um treinador, e eu não sou contra, o treinador que tem um trabalho autoral, que tem uma assinatura, vamos dizer assim, é perfil. Mas se você tem um elenco já montado, não é a melhor solução. A melhor solução é você ir atrás de um treinador que tem por característica se adaptar ao elenco. Um entendimento mais fácil do jogo, para que a turma adapte mais rapidamente, porque não tem mais pré-temporada. Você vai ter ali semanas pingadas. Vale lembrar que tem Copa do Mundo daqui a pouco. Raramente vai ter uma semana para trabalhar. Então tem que ser um treinador também de ideia fácil de jogo. De ideia que o grupo pegue mais rápido. Não um jogo difícil de ser compreendido. Revolucionário. Isso. Existem treinadores bons com essa ideia mais revolucionária. Existem treinadores bons com ideias mais simples. Então não é simples, não é fácil. A vida do Atlético, do Paulo Brax, do Rafael Meninda, dessa turma que está olhando e estudando essa contratação do técnico. O Atlético vai ter que trabalhar muito bem. E eu repito, vai ter que gastar dinheiro com o técnico. Porque nesse momento o treinador barato talvez custe caro lá na frente. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre treinador. Eu vou trazer uma informação bem interessante. Primeiro aqui do meu amigo Marcos Geves, ó. A diretoria do Galo está indo pessoalmente em voo internacional negociar com um possível novo treinador. Então, confirmando o que dissemos ontem, o próximo técnico vem de fora. Então, o Geves hoje, aí, meio-dia 43, ele teve a informação que o Atlético estaria, né, a diretoria de futebol estaria viajando, voo internacional, para buscar o novo treinador do Galo. Então, vai para tentar buscar, né, contratar o novo treinador, e seria, então, um treinador de fora. Foi falado até no André Jardine, ou seja, não necessariamente seria um estrangeiro, né? O André Jardine, que está no México, está muito bem no México, mas parece que já teve a negativa, muito caro, muito difícil tirar ele do México, nem ele tem interesse nesse momento, mas provavelmente será sim um treinador estrangeiro. Acredito muito em um português. Acho que o Atlético vai tentar novamente trazer um treinador português, já vou falar sobre isso, porque já teve treinador aí recusando o Atlético. Vamos lá, então vamos começar a falar aqui sobre alguns nomes, tá? Esse treinador, Pedro Martins, português, 55 anos. O pessoal do canal Acredito já trouxe o nome dele, foi confirmado, o Atlético sondou, tem interesse. Tem uma lista de treinadores, né? O Pedro Martins é um treinador que interessa ao Atlético. Ele é muito bem avaliado dentro da cúpula atleticana. Então vamos ver se o Atlético vai buscar ou não. Aí o Pedro Martins está no Algarafa, tem contrato, então não é tão simples assim, tem multa. Aí vamos falar aqui, ó, do Carlos Carvalhal, outro português. Esse aqui tá desempregado, aí, pô, então seria mais fácil trazer o treinador. Porém, o GE já trouxe a informação. O Atlético sondou a situação do Carlos Carvalhal novamente e levou outro não. O Atlético já levou o não do Carvalhal algumas vezes. E ele parece que tá com alguns problemas aí, particulares, familiares, e até o meio do ano ele não quer treinar. E também me mostra que ele tá querendo continuar lá na Europa, não tá querendo muito vir para o futebol brasileiro, né? Mas enfim, então o Carvalhal, nem vou falar muito sobre ele aqui, porque também é um treinador que já recusou e não quer vir pro Atlético, não quer voltar a treinar nesse momento, tá bom? Agora vamos falar de outro treinador, que eu já trouxe ontem aqui, o Tanaka trouxe, que é o Fernando Seabra, treinador do Curitiba, 48 anos, um bom treinador, muito promissor. A informação que o Tanaka trouxe é que ele é um dos últimos da lista, dificilmente ele vai ser contratado, tá? Então nesse momento, Fernando Seabra, que está na lista do Atlético, mas dificilmente será contratado, não deverá ser o novo treinador do Galo, até pela questão de falta de experiência ainda. Eu não acho que o Atlético vai buscar um treinador
jovem, pode até trazer, já vou falar de um aqui, pode até trazer, mas não sei se o Atlético vai buscar aí um treinador inexperiente ou com pouca experiência aí no futebol como treinador profissional. Então vamos aguardar, mas de qualquer forma, nesse momento, o Seabra estaria aí descartado. Só da ESPN trouxe a informação. É um sonho distante, ele tem 54 anos. Infelizmente, ele é um ótimo treinador, né? Não podia não ser tão bom assim, né? Mas ele é muito bom treinador, a gente sabe por quê. E ele está no Al Rayyan, e a informação da ESPN que o Atlético sondou, né? O Atlético tem interesse. O Atlético, inclusive, segundo a ESPN, pensa até em investir, se precisar, pagar uma multa de algum treinador para trazer um bom treinador aí nesse momento. Investir, gastar, tiver que gastar um dinheiro aí para trazer um treinador, questão salarial, o Atlético fará isso. Mas o Arthur Jorge, o problema é, multa, 6 milhões de dólares. E ele recebe um salário astronômico. Então, nesse momento, a chance é muito remota do Arthur Jorge vir para o futebol brasileiro, vir para o Galo. E por fim, eu vou falar sobre Vasco Botelho. Cara, se você for no Transfer Market dele, é engraçado, não tem ainda nem a foto, né? Não colocaram a foto dele, mas está aqui o treinador, aqui, ó. A ESPN apurou que o Galo ainda não tem o alvo preferencial na mira, mas já consultou alguns nomes estrangeiros, entre eles o português Vasco Botelho. A primeira avaliação foi positiva. Botelho, de apenas 36 anos, é um dos mais promissores em Portugal na atualidade e faz um trabalho de destaque no modesto Moreirense, hoje na 8ª colocação na Liga Nacional. Neste momento, o Vasco Botelho tem uma multa rescisória no Moreirense, o que obrigaria, então, uma negociação entre clubes. Então, ele tem contrato lá até junho de 2027. Esse é o treinador, né? Tá aí tirando algo do dente aqui. Eu costumo fazer isso às vezes. Aí, ó, tá aqui. Outro ponto que pode pesar contra o eventual acordo é o fato do Moreirense ter uma ligação de parceria, né, com o Bournemouth, lá da Inglaterra. O clube inglês acompanha com bastante atenção o trabalho do jovem português. Ou seja, ele já tem uma entrada, vamos dizer assim, lá no Bournemouth da Inglaterra, né? Que, querendo ou não, tá lá, se não me engano, na primeira divisão mesmo, né? E aí é uma entrada interessante pro futebol inglês, né? Pra Premier League. Então talvez ele não se interesse até por isso. Parece realmente ser um treinador muito promissor, mas eu não acredito que o Atlético vá tentar esse treinador, até por isso, né? Muito novo, ainda não pegou nenhum clube grande, né? Clubes menores, subindo de divisão, fazendo bons trabalhos, mas não acredito que o Galo vá fazer uma aposta dessa nesse momento. Acho que o Atlético vai tentar um nome mais consolidado aí pro futebol. E aí, de todos esses nomes, qual você gostou mais? Qual faltou? Muita gente vai falar do Renato Gaúcho aí, já foi dito pelo Tanaka que nesse momento o Atlético não procurou. Vamos ver se vai procurar ou não mais pra frente, se tomar algumas negativas, mas não é um alvo principal. E aí, o que você pensa sobre essa questão? Tem que ser um português ou tem que ser um brasileiro, um cara que já tá aqui, né? Enfim, o que você acha? Cláudio, para fechar assunto Atlético, aliás, seguimos, né? Falando dessa história de treinador, olhando possíveis caminhos aí, o que pode ser o novo comandante atleticano. O Galo tem uma semana importante para essa definição, mas amanhã tem jogo importante, Cláudio. Tendência de time, titulares para enfrentar o Itabirita em Nova Lima, Cláudio? Tendência o Lucas Gonçalves comandou o treino hoje, inclusive antes do treino teve uma reunião dos jogadores com o Paulo Brax, com o CEO do Atlético também teve lá, o Pedro Daniel. Eles reuniram os atletas, logicamente para passar ali que a diretoria está junto nesse momento, saiu o treinador e o Lucas Gonçalves dá o respaldo ao treinador, né, interino do Galo. E como não tem jogo quarta de cinzas, ô Cirilo, o Galo precisa ganhar. O Galo precisa ganhar por vários motivos, né? Primeiro que é a única chance de continuar vivo. Tá precisando voltar a vencer também, até para retomar aí a confiança do time. Então, amanhã a tendência é de que ele coloque time principal. E eu acho que algumas mudanças pontuais ele pode fazer. Por exemplo, o Scarpa. Eu acho que o Scarpa é um cara que pode aparecer no time amanhã. E eu até acho que pode ser no lugar do Bernard. Porque, se a gente for olhar os últimos jogos, o Scarpa vem participando mais, vem sendo mais ativo que o Bernard, né? E aí ele pode colocar o Scarpa, o Dudu e o Hulk. O Dudu não foi titular no último jogo, acho que volta. Com o Lucas Gonçalves, joga o Dudu. E aí, nas demais posições, eu não sei se... Por exemplo, tem um cara, que é o Alonso, que a torcida tá no pé, e que não vem jogando bem. Só que o São Paulo não tirava. Eu acho que o Lucas pode tirar. Pode pôr o Vitor Hugo, por exemplo. Mas é pouca coisa também, né? O resto do time eu acho que é aquilo ali mesmo. Meio de campo ele deve ir com o Michael, com o Alan Franco e com o Vitor Hugo, né? Que vem bem. Scarpa, Dudu e Hulk. E o Preciado. Preciado não vem bem, né? Mas é Preciado ou Natanael, né? E aí? Eu acho que ele vai de Preciado. Esse o cenário. O Lucas não creio que ele vai, por exemplo, vai colocar o Franco de lateral. Eu acho que ele vai fazer o feijão com arroz, entendeu? Não. Então eu acho que aí vai Preciado mesmo.
E aí é o seguinte, né, Cirilo? É ganhar o jogo, contar aí com a classificação, aí o Lucas faz o trabalho dele, de novo, emergencial aí pro Atlético. Tem que jogar melhor, né? Com esses caras aí dá pra jogar melhor, Cirilo. Então vamos ver. Tem que jogar melhor, com certeza. Vejamos, né? Fala massa, fechando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela companhia. Espero que a notícia tenha sido muito relevante para todos. Já deixa o like para dar aquela força pro canal. Quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse canal traz notícia todos os dias aqui para vocês, então não perca tempo. Venha fazer parte da massa desse canal, se inscrevendo, e também muito importante ativar o sininho de notificação para toda vez que nós lançarmos um vídeo você não ficar de fora, tá bom? Fique à vontade para deixar a sua opinião no espaço de comentário, a gente olhando todos os comentários, tá? E quem puder compartilhar o vídeo com os amigos também ajuda demais o canal a continuar crescendo. Já, mais uma vez, muito obrigado a todos. Vou ficando por aqui, saindo notícia, a gente volta e coloca aqui para vocês, tá bom? Um forte abraço para quem fica e até a próxima, massa.